Meus irmãos, eu quero que você possa abrir a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Nós não vamos ter a tecnologia que nós temos tido a respeito dos slides, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, tem sido, talvez seja o capítulo mais importante de todo esse livro de Lamentações. Nós temos meditado nos últimos domingos no livro de Lamentações e isso tem falado profundamente aos nossos corações, porque esse livro é extremamente profundo. Então eu quero que você abra sua Bíblia. Eu vou ler inicialmente do verso 1 até o verso 9, e diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara de sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez por vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me suscitou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me as pesadas correntes. Mesmo quando chamo e grito por socorro, Ele rejeita a minha oração. Ele impediu os meus caminhos com blocos de pedras e fez tortuosas as minhas sendas. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, fale aos nossos corações, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir em graça nesse momento, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Somos tão dependentes de tantas coisas que não é o Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. É o que eu clamo a Ti, ó Pai. Me usa pela Tua graça e pela Tua misericórdia nesse momento. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto o contexto do livro de Lamentações e ele é absolutamente muito interessante. Jeremias escreveu esse texto mais ou menos nos anos 586 antes de Cristo, então 586, 600 antes de Cristo. E Jeremias tem o livro dele, do profeta Jeremias, e tem o livro de Lamentações. E o livro de Lamentações nada mais são do que lamentações em função do que aconteceu no contexto do livro de Jeremias. Porque Jeremias foi avisando o povo a respeito do que Israel estava fazendo de errado, de como ele estava desobedecendo ao Senhor, de como ele tinha afastado do caminho do Senhor e de como ele precisava voltar ao Senhor. Mas Israel não escutou, Israel preferiu não ouvir ao Senhor. E é justamente isso que a gente viu no capítulo 1 de Lamentações, que Deus é um Deus que avisa, que Deus é um Deus que fala, que Deus é um Deus que chama ao arrependimento, que Deus é um Deus que chama à reconciliação. Mas acontece que esse povo não ouviu, e o que nós vimos no capítulo 2 são as consequências severas disso. Nós vimos como o povo sofreu, como a dor foi uma dor que atingiu o profundo da alma, como isso realmente rasgou os corações, e realmente o livro, ou o capítulo 2 de Lamentações, é um capítulo bem pesado, mas ele é profundo, porque ele nos desafia a olharmos para os avisos de Deus, ele nos desafia a olharmos para o chamado da reconciliação do Senhor, e então voltarmos o nosso coração para Ele. Mas quando a gente não faz isso, existem consequências severas. Bom, o capítulo 3 é meio que um refrigério no meio do livro de Lamentações. O capítulo 3 é o mais importante, ele tem 66 versículos. E claro, nós não vamos aqui meditar verso a verso, como costumeiramente falamos, porque senão teríamos uma pregação aqui de 4, 5 horas talvez. Mas nós vamos focar nas principais ideias desse texto. O que é interessante no livro de Lamentações é justamente esse contraste do primeiro e do segundo capítulo, de uma narrativa do aviso de Deus, da dor que Deus causou,
E se você lembrar bem, o capítulo 2 de Lamentações termina com mais ou menos uma ideia de remorso, ou seja, o fato de que há um arrependimento profundo no coração pelo fato deles não terem feito aquilo que eles deveriam fazer. Mas agora vamos concentrar a nossa atenção no capítulo 3 e sobre o que nós queremos falar nessa noite. O tema da pregação de hoje é justamente lágrimas de esperança. O capítulo começa mais ou menos com o mesmo espírito de como terminou o capítulo 2. Um reconhecimento de que o sofrimento que está sendo causado em Israel, especificamente em Jerusalém, e também na carne de Jeremias, é justamente porque o povo não ouviu ao Senhor. E Jeremias narra justamente isso. Olha só, do verso 1 ao verso 7, acompanha aí na sua Bíblia. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara de sua ira. Meu irmão, aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara para você. Talvez você esteja vendo, e se você já viu as duas últimas pregações, isso está claro para você, mas eu quero reforçar, que não é todo o sofrimento que é causado como punição de Deus. É claro que não. Alguém fecha as portas aí para mim, por gentileza. É claro que não é todo o sofrimento que é causado pela punição de Deus, mas sim, existem sofrimentos que são causados como punição ou como chamada de atenção para Deus. O discernimento que nós temos tido aqui, por exemplo, nesses dias, é justamente o fato de que o que estamos passando, essa pandemia, esse coronavírus, essa ideia de quarentena, é justamente Deus nos avisando da nossa pequenez e da grandeza dele, e é como que um puxão de orelha para toda a humanidade, para que nós possamos parar de olhar para o nosso coração orgulhoso, e para que nós possamos começar a olhar para o Deus majestoso. Mas feito esse esclarecimento de que não é todo o sofrimento que é causado exatamente por Deus, no contexto do que está acontecendo aqui com Israel, o sofrimento foi causado por Deus como uma boa surra de um pai em um filho rebelde. Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele me impeliu, verso 2, e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim vez por vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou, me cercou de amargura e pesar, fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram, cercou-me de muros, atou-me a pesadas correntes. Eu quero chamar a atenção para você de quem Jeremias está percebendo que fez isso? É Deus. Olha só, ele voltou, ele que fez que quebrou os meus ossos, ele me sitiou, me cercou, fez-me habitar, cercou-me dos muros, atou-me a pesadas correntes. Jeremias está tendo um reconhecimento em lágrimas de que ele realmente está recebendo a disciplina do Senhor. Muitas vezes nós precisamos parar no meio do sofrimento e tentar discernir o que Deus está falando conosco. É claro que existe um sofrimento coletivo, é esse o discernimento que nós estamos tendo em função do que está acontecendo, mas também existe um discernimento de um sofrimento individual. Sabe, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar alimentando o sofrimento, retroalimentando esse sofrimento, ou a sua agonia, ou a sua dor, é tempo de você parar e começar a observar o que Deus quer falar comigo. O que Deus quer falar comigo. Moody, um evangelista, um grande pregador do século passado, ele diz o seguinte: aqui o sofredor está identificado com o seu tema declarado. Ele fala com o israelita representativo, enfrentando os caminhos negros e desconcertantes da providência. Ele descreve do versículo 4 até o verso 18, o ataque furioso e impetuoso de Jeová, o nosso Deus. Então é preciso reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, e que Deus está controlando tudo, inclusive o sofrimento. Ainda que não seja uma disciplina direta de Deus na sua vida, Deus continua regente, Deus continua rei, Deus continua
com um propósito sobre o que está acontecendo. Muitas vezes nós passamos pelo sofrimento, nós passamos pela dor, nós passamos pelo dia mau, e nós esquecemos que Deus está acima de tudo isso e de que Ele continua no controle de tudo isso, ainda que não seja uma disciplina direta do Senhor. Ele continua sendo aquele que controla todas as coisas. Ele continua sendo rei, Ele continua sendo majestoso. Mas o que chama atenção nesse texto, e você deve ter pensado, pastor, mas você disse que esse texto era um texto de esperança, era um texto de alívio, e de repente nós estamos vendo pancada aí de novo. Eu quero chamar a atenção para você a partir do verso 21. O que Jeremias faz? É muito interessante que Jeremias, no verso 19, no verso 20, verso 18, 19 e 20, ele fala que lembra da amargura, ele lembra da incapacidade de fazer, ele lembra da dor, e isso está causando mais dor nele. Mas parece que de repente, a partir do verso 21, Jeremias para de olhar para a circunstância, ele para de olhar para si mesmo, ele para de olhar para o seu umbigo, ele para de lamuriar, de lamentar por causa disso, porque ele, ao invés de olhar para a circunstância, para o seu coração e para si mesmo, ele ergue os seus olhos e olha para o Senhor. Meu irmão, e quando ele faz isso, a percepção dele da circunstância muda completamente. A percepção dele do que está acontecendo, até da dor e do sofrimento, muda completamente. Em segundo lugar, eu quero pensar com você sobre como somos motivados pela esperança. Olha o que diz o verso 21. Todavia, lembro-me também de que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Olha só como o coração de Jeremias mudou, como o coração do povo mudou, quando eles deixaram de olhar para a dor em si mesmo, quando eles deixaram de ser alimentados por essa dor, por esse sofrimento, e eles lembraram que tem um Deus. E eles lembraram quem é esse Deus. Eles lembraram do caráter misericordioso e inesgotável desse Deus. É disso que eu e você precisamos lembrar nos dias mais difíceis, de que existe um Deus, e de que esse Deus não mudou, e de que Ele tem um amor inesgotável, um amor que não tem fim, um amor que é incondicional. E que apesar de que às vezes nós possamos levar umas boas surras do nosso Pai, Ele continua a nos amar, Ele continua sendo fiel com o amor dEle para conosco, independente de nós. E isso, meu irmão, quando nós percebemos isso, quando isso desce para o nosso coração, a maneira de perceber, de olhar ao sofrimento, às circunstâncias, à dor, muda completamente. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para toda a história da Bíblia, é exatamente essa a história da Bíblia, uma história de uma esperança que não tem fim, uma história de uma esperança que ultrapassa quem eu sou, é independente de mim. Porque, meu irmão, quando nós olhamos para a história da Bíblia, o que nós vemos é um Deus misericordioso, desejoso de relacionar com o seu povo, sendo fiel ao pacto que Ele fez com o seu povo. Mas nós vemos um povo idólatra, incrédulo, que continua adulterando e rejeitando o relacionamento com Deus. Mas o Evangelho é tão maravilhoso, que apesar de sermos assim, esse povo adúltero, Deus providenciou a nossa redenção. E como Ele fez isso? Por meio de Cristo Jesus. Foi Cristo morrendo na cruz, foi Cristo pagando pelos nossos pecados, foi Cristo resgatando-nos da nossa condição, que nos trouxe vida.
que nos trouxe esperança. E é por causa dessa esperança que eu e você temos em Cristo, é que nós somos motivados a continuar vivendo, a continuar com expectativas, a continuar motivados, encorajados, porque Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, assumiu para si todo o pecado que era meu, Ele assumiu a ira de Deus que era sobre mim. Eu e você, meu irmão, não merecíamos só uma surra de Deus, nós merecemos um inferno eterno. Porque mesmo você tendo ouvido, por exemplo, a pregação em Lamentações capítulo 1, a pregação em Lamentações capítulo 2, nesses últimos 21 dias, você continuou pecando. Você continuou adulterando, resmungando, reclamando, lamentando. Mesmo que você tenha ouvido essa pregação, ou as outras anteriores, e outras de outros pastores que têm impactado seu coração, e você tenha pensado, realmente, eu sou um pecador miserável, eu preciso mudar a maneira que eu enxergo o mundo, eu preciso ser obediente a Deus, eu preciso ser fiel a Deus. O que você fez? Continuou infiel ao Senhor. Continuou olhando para a dor e para as circunstâncias e não para Deus. É verdade, pastor, eu fui despertado em algum momento, mas eu não consegui viver essa realidade. Sabe o que isso prova? Como eu e você merecemos o inferno eterno. Mas é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, isso vem de Deus. Ele nos concede fé para crer, Ele nos concede arrependimento, Ele transforma e trabalha em nossos corações. E é por causa dessa esperança que temos em Cristo Jesus, nessa misericórdia infindável de Deus, é que nós continuamos caminhando. Olha esse texto, meu irmão, que coisa, olha que expressões lindas que Jeremias usa aqui. Lembro-me também do que pode dar-me esperança, não só da dor, mas eu lembro do que me dá esperança. Porque esse mundo aqui, meu irmão, esse mundo é ruim, ele é pior e ele vai ficar pior. Eu lembro das misericórdias inesgotáveis de Deus, por isso meu coração se renova. Essas misericórdias de Jeremias, elas se renovam a cada manhã. Sabe por causa de quê? Não é por causa de mim, nem por causa de você não. É por causa da própria fidelidade de Deus a Ele mesmo. É por causa do pacto e da aliança que Ele fez com o seu povo. É porque Ele é fiel. Tem gente que coloca que Ele é fiel porque ganhou um carro. Está por fora, meu irmão. Não é isso que significa não. A fidelidade de Deus ao pacto de amor que Ele fez com o seu povo é a razão pela qual nós não somos consumidos. Sabe, Jeremias começa a olhar que a herança dele não é exatamente esse mundo. Ora, ele está se lamentando, chorando, porque tudo foi destruído, acabou-se tudo. Mas ele esqueceu que um dia realmente tudo vai ser destruído, assim como nós também esquecemos. Por isso que nós ficamos presos na dor, porque parece que é aquilo que é a nossa porção, mas não é. Olha só o que Jeremias diz: a minha porção é o Senhor, portanto, porei nele a minha esperança. Ora, eu estou esperando que o próximo governo, que o governo atual, eu estou esperando que o programa X, eu estou esperando que a porta Y abra, e eu não estou esperando em Deus. E é por isso que o desespero bate sobre o nosso coração. Porque tudo vai gerar frustração, menos Deus e a sua fidelidade. Mas quando eu olho para a minha porção, para a minha herança, a minha herança não é aqui, é o céu eterno, que foi garantido por meio da obra redentiva de Cristo Jesus. Então eu vou colocar a minha esperança nele. Eu vou colocar a minha esperança nele. O texto continua: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor.
É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Sabe, Jeremias começa a mudar completamente a sua perspectiva. Se antes para ele era desesperador a dor que ele estava sentindo, o fato dele ter perdido tudo, o fato dele estar sofrendo na carne e na alma, agora não. Quando ele olha para o Senhor, ele vê a misericórdia do Senhor, ele vê a bondade do Senhor, e ele diz: quer saber? É bom esperar nesse Deus, é tranquilo esperar nesse Deus, porque Ele é fiel. Percebe, meu irmão, como tudo mudou? Percebe como a maneira de ver mudou? É o que a filosofia chama de cosmovisão. A maneira dele ver o mundo mudou a partir do momento que Deus passou a ser a lente pela qual ele olha o mundo. Passou a ser a forma pela qual ele olha o mundo. As circunstâncias de dor e sofrimento tão cruéis que nós lemos aqui perderam o significado, na medida que Deus, bondoso, misericordioso e amoroso, se tornou uma realidade na vida dele. É assim que eu e você deveríamos encarar a dor, lembrando-nos não da angústia, não do sofrimento, mas lembrando-nos da fidelidade, do amor e da misericórdia de Deus. Olha, se não é isso que motiva o nosso coração no Novo Testamento, eu quero ler com você alguns textos. Olha só, Efésios 2:4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos chamou. Tito 3:5 diz: não por causa dos atos de justiça, mas por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Hebreus 4:16 diz: assim aproximando-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Tiago 3:17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Judas 1:21 ainda diz: mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e os leve para a vida eterna. O que motiva o coração do Antigo Testamento e o que motiva o coração no Novo Testamento é a esperança. Em quem? No Deus misericordioso, gracioso. Para nós hoje é mais fácil visualizar esse amor, porque ele foi demonstrado de maneira plena através da obra redentiva de Cristo Jesus. Não deveríamos duvidar de forma nenhuma da misericórdia de Deus. Por quê? Porque Ele já demonstrou isso claramente na cruz do Calvário. Mas se somos motivados pela esperança, nós também devemos nos arrepender. Em terceiro lugar, é isso que eu queria meditar com você. Olha só: arrepender-se com lágrimas. Olha o que diz o verso 37 até o verso 42. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Olha só como a perspectiva de Jeremias mudou, de alguém que estava lamentando, reclamando, chorando desesperadamente na sua dor, para alguém que agora entende Deus como Senhor de tudo. Ele começa a perguntar: peraí, o que pode acontecer se não for da vontade de Deus? Peraí, o que pode acontecer no mundo se for de bom ou de ruim, se não for da vontade de Deus? Peraí, que homem é esse que pode reclamar de ser punido por Deus? Ah, meu irmão, mudou tudo. Jeremias agora está olhando para o mundo a partir de um Deus que é regente sobre ele. Antes ele estava olhando para o mundo como se a dor dele fosse regente do mundo, mas agora não.
Ele percebe a presença do Deus majestoso, misericordioso, e ele começa a fazer perguntas óbvias. Parece que ele tinha esquecido quem era Deus, e agora ele lembrou quem é Deus. Espera aí, Deus é dono de tudo. Eu preciso aceitar quando Ele me disciplina. A verdade, eu preciso até perceber que a disciplina dEle é sinal da graça e misericórdia dEle. Porque é como se Ele tivesse... É Ele chamando a nossa atenção para abandonarmos o nosso pecado, a nossa rebeldia e vivermos um relacionamento de dependência com Ele. E isso é sinal de amor, de misericórdia. Você quer ver um sinal de não amor, de não misericórdia? Leia Juízes 13, verso 1. Lá diz assim: e Deus os entregou às suas próprias pernas, ou à sua própria vontade. E isso é punição de Deus. Leia Romanos 1, que diz: e Deus os entregou às suas próprias vontades, ou aos seus próprios desejos. Isso é o pior que Deus pode fazer comigo e com você. É dizer o seguinte: você quer caminhar pelas suas próprias pernas? Você quer ser conduzido pelo seu coração rebelde? Então vai. Não vou chamar mais a sua atenção. Vá, caminhe. Vá segundo o seu desejo. Isso é punição de Deus. Mas essa é a pior de todas. Porque aí não há mais graça nem misericórdia. Harrison, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a purificação espiritual deve se processar na consciência de que a nação ainda está sob o julgamento divino por sua iniquidade. Quando tiver ocorrido uma confissão plena e sincera do pecado, Deus terá elementos para perdoar o seu povo. Nesses versículos, a compreensão de que a nação foi pecadora e rebelde é o início do perdão. Para eu ter um arrependimento sincero, eu tenho que primeiro partir do pressuposto de que Deus é Deus, e de que eu devo a Ele arrependimento. Mas olha só como deve ocorrer esse arrependimento. Voltemos para o texto. Diz assim: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para os céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoastes. O que Jeremias está chamando a atenção aqui é que parece que a reclamação do povo anterior, ela era mais ritualística, ela era mais motivada pela dor do que motivada por quem Deus é. Sabe quando uma criança chega para o pai e diz assim: perdão papai, mas na verdade ele só não quer apanhar, ele só não quer tomar a surra, não existe arrependimento dele. Parece que é isso que o povo de Israel tinha feito antes, mas agora Jeremias vai direto no ponto e diz assim: olha, nós precisamos levantar não só as nossas mãos, mas o nosso coração, porque é aí que está o problema. Arrependimento verdadeiro não acontece quando eu falo, mas acontece no coração. E sabe qual é o problema, meu irmão? Você pode dizer para Deus assim: Deus me perdoa, Deus tem misericórdia de mim. Mas isso pode até parecer real para mim ou para outras pessoas, mas a questão é que Deus sonda o seu coração. Ele sabe se aquelas palavras são sinceras, são verdadeiras, ou se são só de alguém que não quer tomar a surra. Então Jeremias está indo no ponto aqui. Primeiro ele lembra: olha quem é esse Deus. Ele é dono de tudo. Tudo acontece conforme o seu querer e a sua vontade. E quem somos nós para reclamar da sua disciplina? Afinal de contas, Ele é Deus. Então sabe o que nós precisamos fazer? Como se Jeremias estivesse dizendo: precisamos nos arrepender. Mas não só erguendo as nossas mãos, mas erguendo sobretudo o nosso coração. É preciso ter sinceridade no arrependimento. Sabe, eu acho que é exatamente por isso que nós temos uma igreja tão insignificante no nosso país. Perceba,
nós temos cidades com 50% de cristãos protestantes. Eu não vou nem falar dos cristãos de todas as religiões, só dos protestantes. E o que isso significa na cidade? Menos homicídio? Menos tráfico? Menos prostituição? Não, significa nada. Ixi, pastor, então se a gente colocar todos os cristãos, piora, porque essa margem vai para 80%. É verdade. E sabe o que isso significa? Nada. Sabe por quê? Porque muitos, ou a maioria, apenas se arrependeu de erguer as mãos. Pai, me perdoa, até chorou, desesperado. Mas era apenas dizendo para Deus: por favor, eu não quero ir para o inferno, eu não quero apanhar. A motivação não era de uma entrega de coração a Deus. A motivação não era agora eu vou me relacionar com o Senhor de todo o coração. A motivação não era agora eu vou ser completamente dependente de Ti. Não. E é por isso que Jeremias diz no verso 42, diga para Deus: pecamos e nos rebelamos e Tu não nos perdoastes. Deus não perdoou não. Por isso que Jeremias está chamando ao arrependimento sincero, real. Porque Deus não cai nessa lorota nossa não, meu irmão. Nós podemos até enganar um ao outro, mas a Deus nós não enganamos. Mas olha só que coisa maravilhosa, esse texto termina no quarto ponto, e eu quero que você caminhe lá para o verso 55, para que nós possamos confiar no Senhor. Então, só para você relembrar aí, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a dor com lágrimas, reconhecer com lágrimas. Em segundo lugar, nós precisamos ser motivados pela esperança. Em terceiro lugar, nós precisamos nos arrepender com lágrimas. Aqui eu estou usando apenas um trocadilho, mas a ideia aqui é arrepender com o coração, com sinceridade. Em quarto e último lugar, nós precisamos confiar na esperança. Confiar na esperança. Olha só o que diz o verso 55, isso aqui é maravilhoso. Clamei pelo Teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Ou seja, eu já estava entregue à morte, eu já não tinha mais força. E dali eu clamei do Senhor, dali eu clamei ao Senhor. Aqui apenas um destaque, essa é a terceira vez nesse capítulo que Jeremias fala que clamou ao Senhor. As outras vezes Deus não respondeu. No capítulo 2 também Jeremias clama ao Senhor, no capítulo 1 também Jeremias clama ao Senhor. Mas agora Jeremias clama ao Senhor com um coração diferente daquele que ele tinha clamado anteriormente. A narrativa agora é de um coração que enxerga a Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a soberania de Deus. Agora é um clamor de entrega de coração, não é um clamor de desespero. E olha só que diferença isso faz. Continua o verso: Tu ouvistes o meu clamor. E o clamor foi o seguinte: não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximastes quando a ti clamei e disseste, olha só, Deus respondeu. Tu te aproximastes de mim e disseste, Senhor. Aliás, e dissestes, não tenha medo. Eita! Meu irmão, o desespero tinha tomado conta do coração de Jeremias no capítulo 1. Aliás, não só do coração, mas é uma questão coletiva do povo de Israel no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, até que ele lembrou do Senhor, lembrou de quem Ele era e lembrou da misericórdia de Deus. A partir desse momento, há uma entrega de coração, não é mais uma motivação, estou só com medo de ir para o inferno, mas é uma entrega de coração, uma entrega de relacionamento com Deus. E agora Deus respondeu, e o que Deus respondeu? Não tenha medo. Eita! Você quer algo mais encorajador do que isso? Você quer algo mais que motiva o nosso coração do que isso?
Deus dizendo para mim e para você: não tenha medo. E deixa eu dizer uma coisa, essa mensagem continua ecoando, valendo sobre nós. Olha só o que diz Albert Muller. Ele diz o seguinte: nossa confiança está em Cristo, não em nós mesmos. Somos fracos, Ele é forte. Hesitamos, Ele é constante. Não podemos confiar em nossos sentimentos, nem em nosso estado emocional. Nós confiamos em Cristo. Então Cristo é a declaração de Deus hoje para nós: não tenham medo. Não é isso que Jesus diz aos apóstolos, quando Jesus está prevendo a sua morte e a sua ida? Ele diz: não se preocupem, eu deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Esse que nos encoraja, esse que nos motiva, esse que consegue mudar e transformar o nosso coração, esse que transforma a nossa tristeza em alegria. Ah, meu irmão, se você parar de olhar para a circunstância, se você parar de olhar para a dor como se ela fosse tudo, e começar a olhar para Deus que de fato é tudo, você vai encarar a realidade de uma forma muito diferente do que você encara hoje. Você vai perceber o mundo de uma forma muito diferente do que você percebe hoje. Pastor, mas eu queria sentir o amor de Deus, eu queria sentir um abraço, eu queria sentir um arrepio. Meu irmão, o que você pode sentir é a verdade de Deus rasgando a sua alma, dizendo: não tenham medo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Não foi isso que Jesus disse? Vocês vão ter aflições, vocês vão passar por tribulações, mas o que Jesus disse? Não tenham medo. Por quê? Porque eu venci o mundo, meu irmão. Nós precisamos olhar para Cristo, para Deus, para a misericórdia, para a graça, e o nosso coração precisa ser encorajado. O nosso problema não é com a dor, o nosso problema é aonde está o nosso coração. Porque a dor, ela vai vir, ela vai ir, mas nós estamos vivendo num mundo de dores. Mas o discurso de Jesus: não tenham medo, o discurso de Deus para Jeremias: não tenham medo, ele só faz sentido se o meu coração estiver entregue, se a minha percepção do mundo for a partir desse Deus gracioso. Não tenham medo. O que fazer então, meu irmão? O que nós precisamos fazer diante disso tudo? Em primeiro lugar, reconheça a Deus como Senhor de tudo. Perceba que eu não falei reconheça a Deus como Senhor da sua vida, como normalmente a gente ouve, porque Senhor da sua vida é muito pouco. Ele não é só Senhor da sua vida, Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da sua cidade, Ele é Senhor do seu estado, Ele é Senhor do seu país, Ele é Senhor da política, Ele é Senhor da química, Ele é Senhor da física, Ele é o Senhor da filosofia, Ele é Senhor de tudo. E quando eu não reconheço o Senhor como Senhor de tudo, ou eu personalizo Deus, é o meu Deus, Ele está lá numa caixinha, em cima de uma cristaleira, é o meu Deus, Ele é meu Deus, oh meu Pai. Não, Ele é Deus de tudo, Ele é Deus de tudo. Você precisa reconhecer esse Deus como Deus de tudo, porque Ele é Deus de tudo, independente de você reconhecer ou não. O reconhecer é por seu benefício, não é para o de Deus. Segundo lugar, olhe para o Evangelho e renove a sua esperança. O que é que está te deixando desesperançoso nesses dias? Deixa eu te dar um dado muito interessante. Nos Estados Unidos e no Japão, o índice de divórcio aumentou em 15%. Sabe o que isso significa? Que as pessoas não estão conseguindo conviver, ou que talvez alguns dos problemas do relacionamento que estava debaixo do tapete e estava
passando por cima, eles agora estão vindo à tona, afinal de contas está todo mundo dentro de casa. Talvez seja esse o seu problema, você está totalmente desesperançoso. Você está olhando para o seu casamento, olhando para a sua família, talvez o seu trabalho, não sei, e você está pensando, e agora? E agora? Eu quero dizer para você o seguinte: olhe para o Evangelho e renove a sua esperança. Sabe, coloque o seu coração entregue a Deus. O que isso significa? Significa que você vai ser a esposa que Deus quer que você seja. Não é a que você acha certo. Você vai ser o esposo que Deus quer que você seja. Seu coração está em dependência a Ele. Então não é que você vai fazer intrigazinha a mais. Eu não sei se eu devo perdoar. Olhe para o Evangelho, renove a sua esperança e a sua capacidade de perdão. Pastor, eu não dou conta de fazer isso. Então não diga que é crente. Então não diga que pertence a Deus. Então não diga que tem relacionamento com Deus. Porque você está mentindo para você e mentindo para as pessoas que estão do seu lado. Alguém que entrega o seu coração a Deus é renovado pela esperança do Evangelho, porque o seu coração está entregue ao Evangelho. Ele vive com base na graça, na misericórdia. Sabe, meu irmão, nós não temos expectativa de que esse mundo vai melhorar. Nós não temos expectativa de que pessoas serão os nossos salvadores. Não! A nossa expectativa é de que a salvação vem de Cristo Jesus, da obra redentiva, da graça, do amor, da misericórdia e da fidelidade de Deus. E é isso que renova o meu ânimo, é isso que renova a minha esperança. Terceiro lugar, examine o seu coração. Veja, eu não estou falando de atitudes, é o seu coração. E arrependa-se dos seus pecados. Olhe para o seu coração e comece a perceber o que tem motivado você, o que tem impulsionado as suas decisões. E talvez não, certeza, você vai começar a identificar alguns ídolos. Você vai começar a identificar algumas coisas que não é Deus, que não é o Evangelho de Deus, que tem direcionado as suas decisões. Examine o seu coração, meu irmão, faça um checklist do seu coração. Peraí, por que eu estou tratando essa pessoa desse jeito? Por que eu não estou disposto a perdoar? Por que eu quero dar o troco nessa pessoa? Comece a motivar as razões de por que você quer tomar essas decisões, essas atitudes. E aí você vai identificar quais são os ídolos que têm tomado conta do seu coração. E ao identificá-los, meu irmão, lance-os fora, arrependa-se do seu pecado e recomece novamente a partir do Evangelho. Lembre-se que a misericórdia dele é a causa, é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Quarto, viva com esperança em Deus e não nos ídolos do seu coração. Sabe, meu irmão, tem muita gente que está querendo ter o casamento perfeito, a empresa perfeita, a política perfeita, a sociedade perfeita. E eu quero dar um choque de realidade para você aqui. Nada disso será perfeito. Nada disso. Pastor, então eu tenho que viver no meio dessa dor, desse sofrimento? É isso mesmo. É por isso que Jesus diz: não tenham medo. Vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por dias difíceis, mas não tenham medo. Por quê? Porque eu venci o mundo. O que motiva o meu coração não é a expectativa de que eu vou ter o casamento perfeito, porque ele não vai ser perfeito. O que motiva o meu coração não é que eu vou ter a empresa mais lucrativa do mundo, mais perfeita do mundo, porque ela não vai ser perfeita. O que motiva o meu coração não é que o político que está ou que vai entrar vai transformar a sociedade, porque ele não vai ser perfeito. O que motiva o meu coração é o Evangelho de Cristo Jesus.
O que motiva o meu coração é o fato de que Deus é misericordioso, é o fato de que Ele é fiel a Ele mesmo, é o fato de que Ele me ama de forma incondicional, é o fato de que a sua misericórdia é inesgotável. E isso me enche de esperança, porque isso continua ecoando em meu coração, Ele dizendo: não tenham medo, não tenham medo. Quinto lugar, Jesus assumiu sobre si toda a ira de Deus por você. Você precisa saber disso. Sabe, o único motivo pelo qual você não é agora lançado para o inferno eterno, e o único motivo pelo qual você pode ter esperança de que quando a morte chegar você não vai para o inferno eterno, é o fato de que Jesus assumiu na cruz do Calvário a ira que era sobre a sua vida. E aí isso me enche de esperança também. Isso me faz perceber a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Sexto e último lugar, confie com esperança no amor, na graça e na misericórdia de Deus. É preciso confiar. Jeremias diz em Lamentações 3 que é bom esperar no Senhor. É bom e tranquilo esperar no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é bom. É por causa da bondade dEle que nós não somos consumidos. É porque Ele é bom que eu posso confiar. Ah, meu irmão, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, confie nele. Pare de confiar em você. Pare de confiar na sociedade. Confie nele, confie nele. Para de confiar no seu coração, nos seus ídolos, confie nele. Se agarre ao amor, à graça e à misericórdia desse Deus. Só assim, meu irmão, viver esses dias serão suportáveis. Só assim viver esses dias serão possíveis com alegria. Só quando olhamos para a graça, para o amor e para a misericórdia de Deus, é que nós somos encharcados de esperança. Eu quero ler uma última frase de John MacAllister. Ele, quando fala sobre esse texto, ele diz o seguinte, preste atenção nessa frase: o mesmo consolo proferido por Deus ao seu povo no livro de Lamentações ecoou nos lábios do Senhor Jesus Cristo quando ressurgiu triunfante ao terceiro dia. E porque as suas palavras podem nos trazer consolo e conforto ainda hoje, 2000 anos depois, porque Ele já sofreu tudo que jamais sofremos ou sofreremos. Por que eu posso continuar tendo esperança? Porque a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário continua ecoando na história, dizendo para você: não tenha medo. Porque Jesus sofreu na cruz do Calvário tudo que eu e você jamais sofremos ou jamais sofreremos. É por causa dele que eu tenho esperança. É por causa dele que o meu coração não esmurece. Porque, meu irmão, as circunstâncias estão aí, e elas vão te conduzir à tristeza, à frustração, à decepção, à dor, ao sofrimento, independente de pandemia ou não. Eu tenho certeza que você, independente da pandemia, tem razões o suficiente para derrubar lágrimas. Eu tenho certeza que, independente das circunstâncias política, social do mundo, você tem razões o suficiente para ficar numa cama e jamais sair dela. Mas eu quero dizer para você nessa noite que há uma esperança, a única esperança, a verdadeira esperança, é a graça, é a misericórdia, é o amor que já foi manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Ele já disse para você: eu te amo. Ele já disse para você: não tenha medo. E a única razão pela qual nós podemos sair da cama, a única razão pela qual o nosso coração não precisa ser consumido pela dor, pelo sofrimento, é porque eu lembro de um Deus misericordioso e amoroso que me envolveu em teus braços. É por causa dele que eu tenho esperança. É por causa dele que eu olho para o amanhã com esperança. É por causa dele que as minhas lágrimas são enxugadas. Tenha esperança e não tenha medo, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, porque nós esquecemos do Senhor, nós esquecemos quem é o Senhor, e por causa disso nosso coração é envolvido por uma dor sem fim, por um sofrimento desesperador. Pai, mas hoje o Senhor nos fez lembrar, hoje o Senhor nos fez ver, hoje o Senhor nos fez ouvir, que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, e que o Senhor é gracioso, misericordioso e continua sendo fiel. Obrigado pela tua misericórdia, Deus, que me enche de esperança. Obrigado pela tua graça que me motiva. Obrigado pelo teu amor que transforma toda tristeza em alegria. Nós pedimos a ti, ó Deus, venha com teu Espírito Santo sobre nós e fala aos nossos corações, ecoando a mensagem de Cristo na cruz, dizendo para nós: não tenha medo, dizendo para nós que o Senhor é bom, que é bom ter esperança no Senhor, que é bom aguardar no Senhor, porque o Senhor é bom. Nos encha, Deus, dessa fé. Traga à nossa memória, Pai, aquilo que de fato nos traz esperança, que é o Senhor, somente o Senhor. Nos desperta, Deus, da nossa tristeza, do nosso sofrimento, e nos acorda para que possamos ver, perceber, sentir e ser envolvidos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Assim clamamos a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.